Bom dia, glória a Deus, uma semana começando. Graças a Deus estamos aqui, né? Firmados na rocha, crendo no Senhor, crendo que Ele é o nosso pastor, o nosso Senhor, e que Ele nos guiará nessa semana, amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, mas que precisa ser meditado, precisa ser declarado todos os dias nas nossas vidas, na nossa casa, para com a nossa família, porque esse salmo verdadeiramente nos demonstra, nos faz lembrar a soberania de Deus. E o que é ser soberano? Soberano, no dicionário, diz que é aquele que carrega, que tem o domínio do poder, que tem a autoridade do poder. Então, o Senhor, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. O nosso Deus, a gente precisa ter a consciência que Ele é soberano, que Ele carrega sobre Ele, né, todo o domínio do poder. Ele tem sobre ele toda a autoridade do poder, porque ele é o nosso poderoso Deus. Que essa palavra possa ter um peso de realidade e verdade em nossas vidas, para que a gente verdadeiramente possa confiar e descansar nesse Deus que é o nosso Deus. Um Deus soberano, um Deus poderoso que tem o poder, o domínio, a autoridade do poder em suas mãos. E quando a gente entende isso, quem é esse nosso Deus, o Salmo 23 começa a ter sentido em nossas vidas. Olha só que interessante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui ele está falando que o Senhor é o meu pastor, que ele é aquele que me guia, que ele é aquele que está comigo, que me orienta, que me direciona, porque ele é o soberano Deus. Esse Deus é o meu pastor. E nada me faltará. Certamente, com um Deus que é soberano, um Deus que é amoroso, poderoso, nada pode nos faltar. E esse nada pode nos faltar é que nós não sentimos falta de mais nada. Se nós temos Ele como pastor, nós não sentimos falta de mais nada, porque Ele nos supre, Ele é suficiente em nós. Não é que não vai faltar, pode faltar algo com o nosso olhar humano, mas quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, ele é suficiente, ele sabe do que eu preciso, ele sabe o que ele pode me dar no dia de hoje, ele é aquele que carrega o pão que vai me dar a cada dia, ele é quem é o meu Deus provedor. Então, se ele é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Só o nosso Deus tem esse poder. Só o nosso Deus tem esse poder de nos guiar mansamente a águas tranquilas, nos guiar e nos fazer deitar em verdes pastos, nos fazer descansar, porque se esse meu Deus é o meu pastor, ele me faz descansar em pastos verdejantes, ele é poderoso para me guiar para as águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, sabe, o refrigério de uma alma. Quantos de nós passamos por aflições, por angústias, por situações que a gente fica sufocado, mas se ele é o meu pastor, se esse Deus soberano e poderoso é o meu pastor, ele refrigera a minha alma. Sabe quando tá um calor infernal, como a gente passou esses últimos dias, e a gente liga o ar-condicionado e refrigera o ambiente, pode estar o calor de 60 graus lá fora, mas o ambiente está refrigerado e acalma tudo aqui dentro, nesse espaço. Isso é o que o Senhor, nosso pastor, faz conosco.
Ele refrigera a nossa alma, mesmo que a circunstância ao nosso redor esteja pegando fogo. Ele, sendo nosso pastor, refrigera a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é o que mais nós precisamos pedir para o Senhor, para que Ele venha nos guiar pela justiça, por amor do nome dEle. Sabe quando a gente fala, Senhor, pelo amor de Deus, né? Justifica, nos guia pela verdade, nos guia pela justiça do Senhor, que o Senhor é justo. É essa parte aqui que Ele quer falar conosco. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos guiar pelo caminho certo, pelo caminho de justiça, pelo caminho correto, porque pelo amor do nome dEle, não porque nós merecemos, mas pelo amor do nome dEle, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu tenho esse Deus como pastor, nem a morte pode me afligir, nem o vale da sombra da morte pode me afligir, porque eu tenho a convicção, a certeza, o que ele declarou aqui? Que tu estás comigo. Será que nós temos essa convicção, essa real certeza de que Deus está conosco? E se Ele está conosco, não há falta de nada. Se Ele está conosco, não temos o que temer. Se o dono do poder, se o dono da autoridade do poder está conosco, o que pode nos fazer ter medo? Não tem como a gente temer o vale da sombra da morte. A gente, como ser humano, pode sim, né, ficar ali amedrontado, angustiado, mas não tenho que temer. Se Ele está comigo, se Ele é meu pastor, nem no vale da sombra da morte eu temerei. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa frase, esse versículo, é muito... A gente fica muito encucado com ele, porque é os que o salmista Davi fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborda. Numa mesa preparada, todos que estão sentados na mesa são iguais. Todos que estão ali numa mesa preparada, né? Quando a gente prepara o jantar, a gente prepara um jantar para todos comer igual, para todos sentar um do lado do outro. E eu acredito que quando Davi declarou: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, para que eu unja minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborde. Eu acredito que Davi falou: Senhor, eu quero sentar na mesa com os meus inimigos, e quando a gente sentar na mesa, eu não quero mais olhar eles como meus inimigos, porque se eu estou na mesa sentado comendo da mesma coisa, eles não são mais meus inimigos, eu não tenho mais o peso deles serem meus inimigos. Para mim eles são iguais. Por quê? Porque a minha cabeça está transbordando com óleo. Sabe o que é uma coisa transbordar? Você não precisa tirar algo dela, ela está transbordando, ela está saindo, está saindo. E quando aqui a gente vê essa cena, né? Os inimigos sentados na mesa, comendo a mesma coisa, conversando a mesma conversa, olhando entre si, próximos entre si nas cadeiras, todo mundo sentado por igual, e Davi aqui, né, transbordando, saindo óleo de unção, saindo amor, saindo comunhão, saindo paz, saindo amizade, saindo, né, mansidão, saindo alegria, saindo de Davi, ele sem ele fazer força nenhuma, porque ele está transbordando, e ali aquela mesa todos estão se alimentando por igual, não existe mais o peso de inimigo, mas existe a comunhão. Os inimigos não são mais inimigos sentados na mesa, comendo na mesa, juntos na mesa, consegue entender? Davi consegue olhar para aqueles inimigos com outro olhar, e aqueles inimigos não mais vão receber espada, não vão mais receber metralhadoras, né? Não vão mais receber morte, mas vão receber
aquilo que Davi está transbordando, e isso vai converter os inimigos. Consegue entender? Foi dessa forma que o Senhor trouxe, né, esse versículo ao meu coração hoje. E ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só, se ele acabou de sentar na mesa com os inimigos, com tudo transbordando nele, com óleo de unção transbordando, ele declara certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que poderoso. Uma pessoa que não tem mais inimigos, que não consegue olhar para as pessoas como inimigo, uma pessoa que não vê mais as pessoas como inimigos. Aqui ele está falando que certamente agora que eu sentei na mesa, agora que houve comunhão, agora que meu cálice transbordou, certamente agora a bondade e a misericórdia andarão comigo todos os dias. Olha que tremendo. Só tem bondade e misericórdia aqueles que aprenderam a sentar na mesa com o inimigo e deixar o cálice transbordar, porque a gente só dá o que tem. A gente só consegue transbordar o que tem. E aqui ele pediu: Senhor, unge a minha cabeça com teu óleo para que o meu cálice transborde. Que a gente venha transbordar não o que tem dentro de nós, não o que nós somos humanos maus, mas que a gente venha transbordar daquilo que o Senhor derramar sobre nós, daquilo que o Senhor colocar sobre nós. Consegue entender? E certamente que a bondade e a misericórdia estarão conosco. Amém? Que esse salmo possa viver, possa criar vida, que essas palavras possam criar vida sobre nós, que possamos tomar posse desse Salmo 23, que possamos entender a soberania, o poder do nosso Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é todo poderoso Deus, que Ele é o soberano Deus nesse mundo, nos céus e na terra e no inferno, Ele é soberano. Que possamos viver e entender, porque dessa forma vamos viver mais leves, vamos viver mais confiantes, vamos viver com a certeza de que Ele é o nosso pastor. Amém? Deus abençoe a nossa semana. Fiquem na paz.